Eu quero, primeiramente, em nome de Jesus, de quem nós somos e a quem também servimos, na esperança imorredora da vida eterna, juntamente convosco, prestar uma homenagem póstuma ao ilustríssimo Senhor e irmão em Cristo, pastor Teixeira, que partiu para estar com o Senhor. Eu convido a igreja aqui representada para abrir ainda a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, onde lemos: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amém. Eu quero usar como temática nesta mensagem homenagem póstuma a um homem de Deus. Como dissemos quando aqui estivemos da vez anterior, que nunca se viu, nunca se ouviu e jamais se registrou em todos os anais da história da humanidade de alguém, de qualquer nação, de qualquer raça, de qualquer língua, de todos os tempos, épocas e gerações, que desejasse a morte, o que desse boas-vindas à morte. No projeto divino, a morte não estava inserido, absolutamente não. Deus fez o homem para viver e não para morrer. O homem morre porque o homem pecou, mesmo sendo solenemente por Deus advertido: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem desobedeceu a Deus quando poderia obedecê-lo para sempre, mas o homem desobedeceu, cedeu à tentação
caiu em tentação e morreu. E porque o pecado passou a todos os homens indistintamente, por isso mesmo todos os homens morrem. Não tem idade para a pessoa expirar o último alento. A pessoa pode morrer com idade avançada, sendo um ancião, ou mesmo um decrépito, mas pode morrer quando jovem, quando criança, ou mesmo no ventre materno. Ele pode expirar o último alento e não ver a luz deste mundo, a luz do dia. Mas, meus queridos, Deus, na sua maravilhosa graça, Ele fez da morte uma necessidade biológica, especialmente para os que creem em Cristo para a vida eterna. Porque é morrendo com Jesus que no Espírito passamos a viver exclusivamente com Ele no paraíso celeste. Louvado seja o santo nome do Senhor. O apóstolo João, ex-pescador do mar da Galileia, que se tornou discípulo e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois escritor sacro do Evangelho que tem o seu nome, e das 3 epístolas universais que também tem o seu nome, e por fim, já quase na idade de 100 anos, por causa desta palavra maravilhosa e do testemunho de Jesus, ele foi exilado na ilha de Patmos, e como o vidente de Patmos e o protomarte vivo do cristianismo, ele escreveu o Apocalipse, o último livro das Sagradas Letras, que no grego quer dizer revelação. Louvado seja o nome do Senhor. No texto que lemos, ele diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meus queridos, esse texto sagrado de Apocalipse, como muitos outros, é um paradoxo quando analisado pela mente e pelos sentimentos puramente humanos.
a mente e os sentimentos puramente humanos. Bem-aventurados, que quer dizer felizes, são os que têm dinheiro, são os ricos, são os poderosos, são os famosos, são os que alcançam um lugar de destaque no cenário desta vida e deste mundo. Mas para Deus, o nosso Pai, para Jesus, o nosso Salvador, e para o Espírito Santo, o nosso Consolador, presente conosco nesta noite maravilhosa, é diferente. Glória a Deus. Bem-aventurados, que quer dizer felizes na vida espiritual. Bem-aventurados, que quer dizer felizes na fé. Bem-aventurados, que quer dizer felizes em sua comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e com esta palavra maravilhosa, os mortos que desde agora morrem no Senhor. O texto não diz bem-aventurados os mortos, ou todos os mortos, mas os mortos que morrem no Senhor. Glória a Deus. Morrer no Senhor não é morrer de qualquer jeito. Morrer no Senhor não é morrer no pecado. Morrer no Senhor não é expirar o último alento sem Deus, sem paz e sem salvação. Morrer no Senhor, assim como expirou o pastor Teixeira, é morrer em comunhão com o Pai, é morrer em comunhão com o Filho, é morrer em comunhão com o Espírito Santo, o Paracleto de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, presente conosco nesta solenidade maravilhosa. Morrer no Senhor é expirar o último alento, tendo a certeza do perdão dos seus pecados, da salvação de sua alma e de um lugar reservado no céu, na glória, na nova Jerusalém, a pátria dos imortais. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, João, ao ouvir do céu, não do céu atmosférico, não do céu estelar, mas do céu, o trono da majestade divina, do céu, a morada dos santos anjos eleitos, do céu, a futura e eterna morada da igreja. Quem é da igreja que tem esta esperança? Quem pertence à igreja e tem esta esperança, adore a Deus, glorifique a Deus, bendiga a Deus, louve a Deus, adore a Deus, obedece
Então ouvi do céu uma voz verdadeira, excelentemente mística, que me dizia: disse João, escreve. Aleluia a Deus. Então João tomou a pena e, inspirado pelo Espírito Santo, Glória a Deus. Aleluia. escreveu: Deus Santo. bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Morrer no Senhor nunca foi e jamais será perda, mas lucro, Glória a Deus. Aleluia. lucro e ganho mais do que real, lucro e ganho mais do que dólar, lucro e ganho mais do que libra, lucro e ganho mais do que ouro, lucro e ganho mais do que pedra preciosíssimas, lucro e ganho mais do que tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O grande apóstolo, ele dizia: Seja o teu nome, Jesus. porque para mim o viver é Cristo Louvado seja e Deus. o morrer é ganho. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. De ambos os lados estou em aberto, tendo o desejo de partir, assim como partiu o pastor Teixeira, e está com Cristo, porque isso é incomparavelmente melhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a você, Senhor. A vida neste mundo, mesmo com Jesus em íntima comunhão com a Trindade, Louvado seja ela é Deus. marcada de tentações, de provações, e adicionada às tentações e às provações, as angústias, as tristezas, as lágrimas, as decepções, as intempéries desta vida e deste mundo. Porém, quem partiu para estar com o Senhor não sofre mais tentação, não sofre mais provação, não tem mais angústia, não tem mais dor, não sofre mais intempérie, não tem mais tristeza para sempre. Louvado seja o santo nome do Senhor, mas paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor.
Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Além do perdão, além da salvação, além do dom da vida eterna, nós receberemos no céu, na glória, Glória a Deus. o nosso galardão dado por Jesus, por tudo quanto nós fizemos pela fé em prol da família, em prol da igreja, em prol do próximo, em prol deste mundo. Louvado seja o seu nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Por isso que João escreveu em outra parte do Apocalipse as palavras de Jesus que disse: eis que venho sem demora, e comigo trago galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Seja o santo nome do Senhor. Deus fez da morte não somente uma necessidade biológica para o crente, mas a faca afiada que corta a ligadura do crente com esse mundo perverso. Louvado seja o nome do Senhor. É um meio de transporte que nos leva aos páramos da glória. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. A salvação de Deus começa na terra, prossegue no paraíso depois da morte e se consuma no céu depois da ressurreição, quando Jesus voltar. Quem crê que Jesus vai voltar? Quem crê que Ele vem? Ele vem! Aleluia! Ele vem! Jesus vem! Ele vem sem demora. Os sinais que precedem a sua vinda estão se cumprindo. Nós já podemos ouvir ao longe o tropel dos cavaleiros do Apocalipse pré-anunciando que a volta de Jesus está às portas. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. O Espírito, ele é a verdade. Deus, o Pai, é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo, ele é a verdade. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Louvado seja o santo nome do Senhor. O pastor Teixeira
ainda não era um fruto maduro, mas Deus, o divino viticultor, resolveu recolhê-lo para o seu celeiro e pronto, ou é pronto e basta. Deus sabe o que faz, louvado seja o nome do Senhor, e Ele sabe quando não faz. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Paulo em outra parte diz que todas as coisas, todas, sem exceção, inclusive a morte, contribuem para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados segundo o seu decreto. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia! Eu quero ler ainda, para dar sequência, Efésios 4, a partir do versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Amém. Glória seja dada ao santo nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos, o grande apóstolo, ele chamava a atenção da igreja daqueles dias em Éfeso e a todas as igrejas em todos os tempos, inclusive as igrejas dos dias pós-modernos. Ele dizia: aquele que desceu, conforme os versículos antecedentes, versículos antecedentes, do 9 ao versículo 7, ele se referia a Jesus, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Quando ele diz que Jesus desceu e também subiu acima de todos os céus, ele se referia não somente à morte e o sepultamento de Jesus em uma tumba fria, hoje aberta, desde sua ressurreição, para tantos quantos queiram ver que a tumba está vazia. Glória a Deus.
Ele não somente desceu à tumba fria depois da morte, mas em seu espírito ele foi até as regiões invisíveis dos espíritos dos falecidos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aquele que desceu à tumba fria, além da tumba fria, as regiões invisíveis dos espíritos dos falecidos, isto em seu espírito, em sua alma, é o mesmo que subiu acima de todos os céus pela sua ressurreição e ascensão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele desceu, mas subiu. Louvado seja A Deus. morte não pôde retê-lo para sempre na sepultura. Glória a Deus, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. E porque ressuscitou, ele está vivo. Ele vive. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em outra parte, o apóstolo Pedro diz que ele foi e pregou aos espíritos em cadeia. Louvado seja o nome do Senhor. A morte não pôde retê-lo, porque ele não pecou. A morte não pôde retê-lo, porque ele consumou com perfeição a obra redentora do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Deus projetou, Deus. Jesus consumou, e o Espírito Santo, para a glória de Deus, ele aplica esta obra redentora no coração e na vida dos que creem em Cristo para a vida eterna. Aleluia, Jesus. A morte não pôde retê-lo. Nele não houve pecado, nele não houve dolo. Glória a Deus. Ele cumpriu conforme a lei divina o projeto traçado por Deus da redenção humana e o fez com perfeição. E por isso, ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus. E por isso mesmo ele pôde dizer: todo o poder me é dado no céu e na terra. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, Aleluia. batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco, Ele está em nosso meio. Louvado seja Deus. Aleluia. Satanás, se pudesse, ele já teria destruído a igreja. Só que ele não pode destruir a igreja. Ele pode tentar a igreja. Ele pode perseguir a igreja. Ele pode atormentar a igreja. Mas ele não pode vencer a igreja. Porque a igreja de Jesus. Jesus disse: Deus Santo. sobre esta pedra
E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Quem pertence ao corpo de Cristo, quem é membro do corpo de Cristo, glorificado seja o nome do Senhor. Sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos